Lições Bíblicas Adultos. Lição 11. A salvação não é a obra humana. Nós estamos na lição de número 11. A salvação não é obra humana. Diga aí comigo, a salvação não é obra humana. Amém? Queria pedir a nossa irmã Bruna para ler o texto áureo, por favor. Não pelas obras de justiça que houvesse feito, mas segundo as suas leis, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Tito 3,5, né? A verdade prática, nossa irmã Viviane, por favor, leia para a gente. Verdade. A salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo Mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras humanas. Maravilha. A leitura bíblica em classe, para quem não tem a revista, está localizado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, de 1 a 10, para quem não tem a revista. E quem tem a revista, vamos fazer a leitura. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, e do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. entre os quais todos nós também, antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é imenso em misericórdia, pelo seu muito amor com Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Para mostrar nos séculos vindouro as abundantes riquezas da graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, todos, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nossa irmã Adriana, fazendo a oração, por favor. Amém, meus irmãos. Podeis assentar, obrigado. Então, nós vamos falar hoje sobre a salvação não é obra humana. Nesta lição aqui, nós estamos reafirmando ou afirmando o estudo bíblico da salvação mediante a graça em Jesus Cristo. Não há salvação fora de Jesus, não há salvação. Nós lemos aqui o texto, né? Paulo, no capítulo 2, versículo 9, ela não vem de obras, a salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie. O que você entende assim, não vir de obra a salvação? Por que a salvação não vem de obras? Que obras são essas, meus irmãos? Quem pode dizer para mim? Que obras são essas? Obra da igreja. Obra da igreja, que mais? Que obras são essas? Obras do Espírito. Que obras são essas, irmãos? Se não vem de obras que a gente realiza, a nossa salvação não vem por causa das obras que nós fazemos. Que obras são essas? Sala de aula, irmão. Que obras são essas? Solidariedade, né? Você pratica a solidariedade. Isso é uma obrigação, irmãos. É uma obrigação do ser humano. Ser solidário. Por exemplo,
Eu levo cesta básica lá na comunidade, eu levo 30 cesta básica todo mês. Eu não preciso, eu estou salvo. Eu não preciso aceitar o Evangelho. Eu não preciso membrar nenhum corpo que diz que é a igreja. Eu não preciso de nada disso, porque eu já faço. Isso é obras. Então Paulo diz que a salvação ela não vem dessas obras. Se as nossas obras servissem para justificar a nossa salvação, irmãos, nós não estaríamos salvos, porque Deus ele não aceita, não é por obras. As nossas obras, nossas ações, aquilo que você faz de bom ou de ruim na sociedade, ou aquilo que você faz mais de bom. Então, se fosse assim, muitas pessoas não precisariam aceitar o Evangelho, porque a palavra do Senhor diz o que em Romanos? Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo e com o coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então a nossa salvação depende de duas coisas fundamentais. Primeiro, nós precisamos nós precisamos crer de coração e nós precisamos confessar com os nossos lábios. A salvação, irmãos, a espiritualidade não é uma coisa que você sente. Eu senti, igual você fala assim, senti de ir na igreja hoje. Hoje eu não senti de ir na igreja, irmão. Que fé que é essa? A salvação não é provocada por sentimento. Uma pessoa salva, irmãos, uma pessoa salva, eu creio, irmão, que ela não encontra dificuldade em nada. Por quê? Porque uma pessoa que é salva, porque ela creu em Jesus Cristo com o coração. Como é que ela creu em Jesus Cristo com o coração dela? Ela ouvindo a mensagem, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o que, irmão? A palavra de Deus, a palavra do Senhor. Então essa pessoa ouve a palavra do Senhor, e aí ela começou a ouvir as histórias verídicas de Jesus, o sofrimento de Jesus. Aí ela começa a crer não no Jesus apenas de literatura, de ouvir falar de uma historinha. Ele começa a entender o Evangelho e a ver o sofrimento de Cristo, a sentir o sofrimento de Cristo através da leitura da palavra, não é assim? Quem aqui às vezes está lendo a palavra assim, você fala assim, eu vou pôr um propósito de ler a palavra, eu vou ler a Bíblia inteira. Aí começa a ler, daqui a pouco a sua cabeça começa a ver a cena, você começa a ver aquelas cenas ali que você está lendo, aí você para de ler. Aí aquela cena começa, e o que é isso, irmãos? Você creu no coração, a palavra entrou em você. Agora tem gente que não está nem aí para a Escritura, só lê quando vem aqui para dar satisfação, para dizer que é um crente espiritual. Só que lá na casa dele vê tanta coisa, lê tanta porcaria e não consegue meditar a Escritura. Como é que você vai crer em Jesus? Por que eu digo que uma pessoa salva, ela não encontra dificuldade, por exemplo, de estar presente na casa do Senhor? Quando você vê a pessoa assim, hoje eu não vou, amor. Vai você sozinho hoje eu não quero, né? Hoje eu não quero. Há casos, irmãos, que tem pessoas que adoecem. Há casos sim, mas há casos que pessoas que trabalham. Mas tem casos de pessoa que fala assim, eu não senti de hoje. A fé não é um sentimento, irmão. A fé não é sentimento. A salvação ela não pode se dar nesse aspecto de sentimento. Eu senti. Imagina se Deus tivesse essa bipolaridade humana que nós temos. Uma hora a gente está bem, né? Uma hora a gente está crendo, outra hora a gente já não crê. Uma hora a gente está com fervor de ir para o culto, outra hora a gente não sentir de irmão, não sentir de ir para o culto. Então, que espírito está em você? Que espírito está em mim? Então nós vamos aprender aqui sobre a salvação não é obra humana, não é obra humana, porque por você não vai ser salvo. Eu não posso te salvar, não há guru que possa te salvar. A salvação não é, nós temos que entender o processo da salvação, porque tem gente que acha assim também, eu levantei a mão lá, que o pastor pediu para levantar a mão e aceitar Jesus. E o primeiro, não é você que aceita Jesus. Senhor, eu te aceito. Não, é Jesus que nos aceita, porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Então é Jesus que tem que me aceitar do jeito que eu era, né? Imagine um camarada todo estrupiado lá, sem moral nenhuma, ele medir o caráter de Jesus para ver se ele vai aceitar Jesus ou não. Jesus é puro, irmão. Jesus é o homem mais íntegro. Jesus é o homem mais santo. Aí ele diz assim, ele todo cheio de carrapicho, eu não sei se eu vou aceitar Jesus hoje.
Então não somos nós que aceitamos a Jesus, é Jesus que nos aceita. E Ele nos aceita exatamente como a gente vem para o Evangelho e Ele nos aceita exatamente como nós estamos. E aí nós vamos transformando a nossa vida de glória em glória, de vitória em vitória todo dia. Ninguém aceitou o Evangelho aqui, irmãos. Aceitei o Evangelho e botou uma roupa de crente, deixou o cabelão crescer lá, ou aquelas mulher que faz coque, ou os homens que põem terno, e já é salvo, já é crente. Não, a sua salvação você tem que trabalhar ela. Você tem que trabalhar para você não perder. Eu tenho que trabalhar todo dia, é um crescimento diário. E a gente vai crescendo de glória em glória, sofrendo, vai sofrendo. O que não deveria acontecer dentro da casa do Senhor, não deveria acontecer isso, tá? Perseguições por parte daqueles que já têm um tempo no Evangelho. Eles acham que ter tempo na igreja, não, você é novo aqui, eu já tenho mais tempo. Não é, irmãos. Aquilo que eu expliquei do Evangelho. Jesus no Evangelho diz que o administrador, ele saiu a recrutar homens para trabalhar na sua fazenda. E a Bíblia diz lá no Evangelho que ele saiu de manhã, 7 horas, ele recrutou homem para trabalhar e começou a trabalhar. Meio-dia, esse homem sai para recrutar mais homens, para contratar mais trabalhadores ao meio-dia. E depois do meio-dia, ele sai às 5 da tarde para contratar trabalhadores. Aí quando ele foi fazer o acerto, aqueles que estavam trabalhando desde as 7 horas, desde o meio-dia, e aquele que só trabalhou das 17h45, faltava 15 minutos para encerrar o expediente, e aquele homem contratou 15 minutos para acabar o expediente, e 6 horas acabava. Aí quando ele reuniu os homens para fazer o pagamento, ele pagou todos por igual. Aí aquele que estava às 7 horas falou assim: está errado, eu estou desde as 7 horas até as 5 trabalhando, o Senhor vai pagar igual o salário para esses que começou meio-dia e para aqueles que começou 15 minutos para acabar o expediente. Aí quem que é o dono da obra? Não é Deus o dono da obra? Então ele paga por igual a todos. Não importa se você tem 30 anos de igreja, não importa se você está no ministério há 25 anos. Se chega uma pessoa agora e Deus escolheu ela também para estar ali, eu não tenho nenhum direito de chegar para essa pessoa, irmãos, e tentar arrebentar essa pessoa. Aí vira confusão, vira perseguição dentro do ministério, gente querendo mandar no ministério, membro querendo mandar, líder de departamento querendo falar mais alto do que um líder. Irmãos, eu estou aqui há mais tempo. Nós temos que crer que Ele é o Senhor, que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, se não houver essa crença, com o coração, e depois a gente tem que fazer confissão publicamente. É por isso que a gente tem que vir aqui publicamente, quando o pastor fala assim: quem quer deixar Jesus entrar na sua vida hoje? Porque o que Jesus ele falou para o Zaqueu? Quando ele passou embaixo daquela figueira, o Zaqueu subiu naquela figueira. Ele subiu para ver quem? Jesus passar. Aí Jesus passou. O que Jesus falou assim? Desce aí depressa, vem aqui, eu quero ter um encontro contigo lá na tua casa. Hoje me convém pousar. Não foi Zaqueu que chamou Jesus para a casa dele, foi Jesus que falou assim: eu quero ir na tua casa hoje. Entendeu como é que é a situação? Então assim, é uma questão de ensino. É Jesus que nos aceita, e Ele aceita exatamente como estamos. Então, por que eu estou dizendo tudo isso aqui, irmão? Tem gente que pensa que está salvo e não está. Então o apóstolo Paulo aqui, nessa leitura bíblica aqui que nós fizemos, Paulo aqui ele está fazendo um contraste das nossas misérias humanas, em contraste com a salvação em Deus, em Jesus. Então ele vai mostrar aqui que não é por obras que a gente é salvo, porque os próprios israelitas, eles achavam que por eles serem descendentes de Abraão, né, filhos de Abraão, eles já estavam salvos. Não, tenho o sangue de Abraão na minha genética, eu não preciso confessar nada. E aí o que eles estavam fazendo? Eles faziam obras más, praticavam obras más, e aí eles justificavam as suas obras más dizendo: a gente já está salvo porque já basta ter o sangue de Abraão na veia. Está lá, irmãos, está aqui na Bíblia. Eles rejeitaram. Paulo fala isso, Romanos 9, 10,
fala que os judeus, os israelitas, eles rejeitaram a salvação de Deus, eles desprezaram a salvação de Deus. Aí abriu brecha para quê? Para que Deus pudesse pôr o plano de salvação dele para os gentios. Quem são os gentios? São os não-judeus, somos nós, são os gregos, são os italianos, são os americanos, norte-americanos, sul-americanos, são os egípcios, são não-judeus. Então ele abriu esse leque de salvação para todos, e aí ele escolhe um homem específico para ser o apóstolo, o mensageiro. Apóstolo quer dizer mensageiro, o apóstolo mensageiro que ia anunciar o evangelho aos gentios, que é Paulo. O próprio apóstolo Paulo aqui, com conhecimento de causa, ele faz esse contraste entre o estado espiritual de miséria humana, em contraste com a salvação, né? Em contraste com a restauração. Você sabia que Israel ainda será restaurado? Há uma promessa ainda. Israel não foi restaurado ainda. Paulo ele fala isso lá em Romanos, que Israel ainda será restaurado das suas maldades, seus pecados. Então, nós vemos aqui o primeiro ponto. Quem pode ler para mim? A salvação sobre a graça de Deus. Leia aí, irmã Bruna, de novo. Então, aqui é a descrição do estado espiritual do ser humano, que Paulo ele faz essa descrição aqui, irmãos, né? Ele fala aqui, ó, sobre a condição pecaminosa da natureza humana. Confirma a extensão do quê? A extensão da corrupção do gênero humano. A partir de Adão, do pecado lá original, considerado pecado original, nós herdamos, mas não foi um vírus de pecado que está no nosso sangue, não, nós herdamos porque é uma coisa espiritual que aconteceu. Então o gênero humano, a partir do pecado de Adão, ele se corrompeu. O gênero humano aqui, houve essa corrupção do gênero humano que se alastrou na humanidade e afetou a nós. Aí você diz assim, mas eu não peco. A Bíblia diz que quem fala que não peca é o mais mentiroso que existe, é o mais pecador que existe. Quem diz que não erra é o que mais erra, né? Então Paulo aqui está fazendo uma descrição da condição pecaminosa da natureza humana, né? Aí ele usa alguns versículos aqui que a gente leu, né? Ele emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado. Ó, a expressão no versículo 1, ó, mortos em ofensas e pecados. Nós estávamos mortos em ofensas e pecado. O que o pecado ele produz? O pecado é o que? É a transgressão da lei de Deus. Quando a gente peca, a gente estamos ofendendo a Deus. O pecado é uma ofensa a Deus. Então as pessoas acham assim, não, se eu falar mal do irmão lá e descer a lenha nele, você não é tão pecado quanto o pecado de uma pessoa que rouba, então eu vou falar mal daquele irmão. É pecado, irmão, você está ofendendo Deus. Não tem como justificar o seu pecado. Para Deus não tem pecadinho e pecadão. Quem rouba um alfinete e quem trafica droga na porta da escola, o pecado é o mesmo, irmão. Para Deus não tem isso, é o mesmo, Deus, mas eu roubei para tomar uma cervejinha, né, que fala. Eu matei, roubei o celular para tomar uma cervejinha. O outro fala assim, não, eu peguei esse alfinete aqui, ó, mas aquele ali roubou um carro forte. Para Deus não importa, o que importa é a intenção humana, isso é que importa para Deus. Ou às vezes você nem pegue aquilo que não te pertence, né? Você nem roube ali a agulha, mas se você pensar em querer aquilo ali para você, você já pecou dentro do seu coração. Não é assim que Jesus disse? Não é assim que Jesus ele ensina? Ele falou assim, ó, eu não vim destruir a lei e os profetas, Mateus 5,19, eu vim cumprir. Não foi dito aos antigos, não adulterarás? Porém eu vos digo, se você tiver com um pensamento, né? Porque na época da lei, você poderia pensar que está com a mulher lá, ou a mulher pensar que está com aquele homem lá, podia pensar. Só era pecado consumado e teria uma penalização se pegasse no ato. Então tinha que ser pego no ato de adultério para ele ser punido, mas ele podia pensar. Jesus falou diferente. Não foi dito aos antigos, não adulterarás? Aí ele fala, porém eu vos digo, se alguém
pensar no coração já cometeu. E aí? E aí, como é que fica? Então, o que importa aqui, irmãos, o que vale para Deus é a nossa intenção. Isso gera pecado. E o pecado consumado é pior ainda. Enquanto o pecado ele nasce no nosso coração, por exemplo, o desejo de roubar essa caneta que não é minha, aqui ó, um exemplo. Eu tenho o desejo de pegar, não tem ninguém, mas eu sei de quem que é essa caneta. Mas eu não vou fazer isso. Aí, mas só o sentimento que eu tive e eu já afugentei ele de mim, já começa por aí, irmãos. O diabo ele é estrategista. Sabia que o diabo é estrategista? Ele não vai fazer você se enlamacar tudo assim na lama, não. Ele vai fazer você aos pouquinhos. É um pensamento, você, opa, peraí, é pecado, vai lá, ora. De outra vez ele coloca outro prato e você pega, opa, você lembra, você sai. Aí ele vai te apanhar, irmãos. Ele vai te pegar, uma hora ele te pega na arapuca. Pode falar, meu irmão. Foi a expressão, se você percebe, né? A explicação que eu dei aqui, né? Paulo ele fala, a pessoa precisa crer com o coração, né? Crer com o coração e fazer confissão com a boca. Sim. Então, porque tem muitas expressões que as pessoas usam errada na igreja. Por exemplo, Santa Ceia. Irmão, hoje vai ter culto de Santa Ceia. Não existe Santa Ceia, a ceia não é santa. Jesus disse que ia fazer isso o quê? Em memorial de mim. É um memorial, não é santa, irmão, a ceia. Senão a gente sacraliza a ceia. Se a gente sacralizar a ceia, irmãos, já perde o sentido. A ceia é ceia do Senhor. Ele falou assim, ó, vai e prepara a ceia do Senhor. Preparar a ceia. Então não é santa a ceia. Quem usa essa expressão é a Igreja Católica. E a Igreja Católica, a forma que eles creem na ceia, qual é a forma que eles creem na ceia? Eles creem na consubstanciação. Eles creem que quando você ora, o que é consubstanciar? É ele orar pelo elemento, que são o pão e o suco. Eles creem que quando eles oram, aquilo ali se torna a carne e o sangue de Jesus. Isso é consubstanciar. E nós não cremos assim o Evangelho, porque nós cremos que é um memorial. Paulo diz que nós temos que comer com entendimento, porque não adianta a pessoa sacralizar aquilo ali e comer sem entender que está comendo, e beber o sangue sem beber, sem entender o que está acontecendo ali. Então são ensinamentos aí, por exemplo, eu tenho para mim que a gente tem que reciclar isso aí. É costume de dizer, né? Por exemplo, Deus escreve certo em linhas tortas. Existe isso aí na Bíblia? Não. A gente está querendo forçar o poder de Deus, né? A gente está querendo forçar uma atitude de Deus que é uma coisa da nossa emoção às vezes, né? Achar, por exemplo, né? Como é que você imagina que é Deus, né? Eu perguntei uma vez na sala de aula, como é que você imagina que é Deus? Aí a pessoa fala assim, eu imagino Deus sentado no trono, um homem fortão, com aquela barba branca de olho azul, aquele cabelão com umas tranças brancas. Como é que ele sabe? Então, pode falar. Deus tarda, mas não falha. Não tem isso na Bíblia, Deus tarda, mas não falha. Tem uma música, né? Tem uma música que fala assim, né? Ele tarda, imagine se ele chegasse tarde. Ele tarda, mas não falha. Você está tudo arrebentado, picotado, cortado. Eu sobrevivi. Ai, Deus, o Senhor tardou, mas não falhou. Pelo amor de Deus, irmão. Ele chega na hora. Deus chega na hora certa. Ele não tarda e nem falha, irmão. Ele chega na hora exata. É que a gente atribui a falha de Deus, o tardar de Deus. Quando a gente ora, a gente quer que Ele venha na hora, né? Você já fez isso? A gente clama a Deus, Ele não vem. Aí o diabo que a gente não chama, ele vem, não é assim? A gente não clama, a gente clama a Deus, Ele não vem. Aí a gente, parece que Ele não vem, né? Mas isso é uma sensação. Lembra o Salmo, irmão? Lembra os Salmos? 105, Salmo 30, irmão. Oh, meu Deus do céu. É tanto Salmo, estava bem na boca, né, pastor? Estava na boca aí já, né? Salmo 30, deixa eu ver se é isso aqui. Aqui, ó. Olha só, Salmo 30, versículo 4 e 5 diz assim, ó: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Ao 5:
porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí as pessoas falam assim: irmão, não, você está chorando aí? Calma, chora aí, de manhãzinha vai vir alegria. Não é essa, ele não está falando desse tempo cronometrado ali, irmão, esse tempo de 6 horas, de 8 horas, não é isso não. O choro pode durar a noite que ele está fazendo referência aqui, não é essa noite, irmão, de 12 horas que a gente dorme e acorda no outro dia. Ele está falando aqui, é o tempo ele está falando de um tempo de provação que você passa. Então o choro pode durar uma noite. Qual é a tua noite? A noite do povo de Israel foi 40 anos, não foi? A noite de sofrimento, andando, percorrendo, durou 40 anos no deserto. Qual foi a noite de Jesus mais longa dele? Quando ele estava ali, né, no deserto, sendo provado, 40 dias e 40, foram 40 dias. Que ele teve que ser provado, que ele foi provado pelo inimigo, foi as noites dele. Os hebreus, eles passaram quantos anos durou a noite dos hebreus, escravos? 430 anos, irmãos, essa foi a noite deles. Então, quando ele diz aqui, ó, porque a Bíblia, ela foi escrita em 3 linguagens. Quem sabe as 3 linguagens que a Bíblia foi escrita? A linguagem literária, que é a linguagem figurativa, e a linguagem alegórica. Quando fala literal, é uma coisa que você vê que aconteceu, que é literal, você está vendo acontecer. Mas tem coisa que é figura de linguagem, não aconteceu. Por exemplo, o filho pródigo, aquela historinha que Jesus contou, aquilo aconteceu? Não aconteceu, uma história que ele inventou. Só que essa história que ele inventou é uma história que na humanidade acontece de pessoas viver a história do filho pródigo, entendeu? Então isso é uma coisa figurada, é figurativa, não é literal. Aconteceu, por exemplo, o que é uma coisa literal? Por exemplo, uma coisa literal, uma profecia, né, que Deus falou que em um só dia poderia, em um só dia nascer uma nação. Isso aí é uma expressão do profeta Isaías. Poderia em um só dia nascer uma nação? Aí se concretizou literalmente no ano de 1948, quando estavam votando. Eles estavam na ONU, estava presidindo aquela sessão que já é tradicional. Toda a abertura da ONU, da reunião da ONU, da Organização das Nações Unidas, é um brasileiro que faz, é o presidente, é um chanceler que faz a abertura, que preside a sessão, e aí, que preside, que palestra ali, e aí tinha um homem chamado Oswaldo Aranha. Esse homem chamado Oswaldo Aranha era chanceler brasileiro, ele fez a abertura da ONU e dirigiu, irmãos, aquela reunião, e colocaram em pauta a votação, para que Israel se tornasse um Estado soberano. E aí empatou, irmãos, deu empate ali. Muitos não queriam que Israel se tornasse um Estado soberano, era apenas uma região. E aí quando empata o voto, quando empata ali, o presidente que está ali, né, que está presidindo a sessão, ele tem que dar o voto de Minerva, tem que dar o voto que decide se sim ou se não. Aí o brasileiro Oswaldo Aranha foi lá e votou para que Israel se tornasse um Estado soberano. Aí cumpriu a profecia literalmente, entendeu? Aí cumpriu a profecia do profeta Isaías. Poderia nascer uma nação em um dia? Aí se cumpriu. Alguns anos depois, né? Algumas centenas de anos depois, se cumpriu literalmente, ao pé da letra. Então isso é uma linguagem literal. É uma linguagem literal. Agora isso aqui não é literal, irmão. Salmo 30, ele não é literal. Quando ele fala aqui, ó, porque a sua ira dura só um momento. O que ele está falando aqui? Tem pessoas que interpretam isso aqui, ó, Deus está irado comigo. Deus está irado comigo, porque Ele não responde às minhas orações. Ele está falando assim, que a ira do Senhor dura só um momento. Não é que Deus está bravo com a humanidade, não é isso, irmão. É que a sensação que a gente tem, quando Deus não nos responde, nós temos uma sensação que Ele está irado, não é assim?
Quem já aqui, você fala assim, às vezes já viveu isso, né? Literalmente. Vou dar um exemplo literalmente. Você está na sua casa ali, aí de repente seu pai sempre brinca, sua mãe sempre está conversando, e tem dia que ele está calado. Aí você vai falar com ele e não responde. Quem já aconteceu isso com você? Aí você pensa assim, será que meu pai está bravo comigo? O que será que eu fiz? Aí eu fico aquela sensação. Então é isso que o salmista está dizendo, a sua ira dura só um momento. Ou seja, a sensação de que Deus está bravo, irado, ela tem que durar só um momento, irmão. Nós temos que afugentar esse sentimento. Esse mau pressentimento que às vezes você tem do irmão que passou, que às vezes você deu a paz do Senhor para ele, ele não te viu e você pensou que ele te viu, um exemplo. Aí você fala, meu Deus do céu, será que eu fiz alguma coisa para ela? Será que eu fiz alguma coisa? Meu Deus do céu, o que eu fiz? E fica preocupado. E às vezes não era nada, ela nem te viu. Ela olhou assim, já aconteceu isso comigo, eu olhar assim na multidão assim, uma pessoa me cumprimentou, eu não vi. Depois falou, pô pastor, eu cumprimentei você, não, mas eu não vi, irmão, onde que estava? Não vi, irmão, sério. Então é uma sensação que a gente tem que afugentar. Então tem gente que pensa assim, ó, estou passando a aprovação, Deus soltou os cachorros em cima da minha casa. Então é isso aqui, a sua ira dura só um momento, está dizendo que esse sentimento que a gente tem, ele tem que sair de nós. O pastor não está bravo com você, ele só estava correndo. Ou ele faz uma reunião, não é que ele está puxando a orelha, ele está vendo o zelo da casa do Senhor. Um exemplo, né? Quando os pastores chamam, né, para conversar, é o papel dele chamar, por quê? Porque há o zelo da casa do Senhor. Nós temos que ter zelo, então ele não vai brigar com você. Então essa sensação, quer dizer, a pessoa já começa a julgar antes de acontecer. Então o salmista aqui ele diz que a sua ira dura só um momento. O choro pode durar uma noite, é o tempo de prova que você está passando, irmão. Isso é o tempo, não é esse tempo aqui, ó. Não é literal, não é cronometrado. Eu estou chorando agora, estou apertado, estou angustiado, mas amanhã de manhã vai passar. E às vezes não passa, né? Passa. Não passa, irmão, a angústia. Você pensa assim, eu vou dormir que passa, né? Tem gente que é assim, né? Dorme que passa. Não tem dinheiro, aí você fala, dorme que passa. Passa, né? Não vai fazer pão caseiro, né, irmão? Não passa, irmão. Então aqui Paulo está fazendo essa descrição aqui da miséria humana, irmão. Da miséria humana e como o pecado ele se enraizou em nós, na humanidade. Mas também está falando uma coisa gloriosa aqui sobre a corrupção do gênero humano, e ele dando uma luz para nós, né, de salvação em relação a isso. Então é isso que ele está falando aqui, né? Então ele fala assim, mortos em ofensas e pecados. O pecado, ele é a transgressão da lei de Deus, e quando pecamos, nós ofendemos a santidade de Deus. E como é que a gente peca às vezes, meu? Não é só pecado de imoralidade sexual, mas a gente peca falando mal do outro, a gente peca não praticando a justiça, a gente peca, né? Tinha que fazer justiça, você não fez justiça. O que é fazer a justiça? Cumprir a justiça de Deus. É você ver uma pessoa necessitada, você poderia dar uma cesta básica para ela, poderia dar 5 quilos de arroz para ela, você não faz, porque você às vezes tem alguma coisa contra essa pessoa, e você fala, ela está pagando porque ela fez alguma coisa errada. Não é, irmão, isso não... A base do trono de Deus é justiça, e ele diz que a gente tem que comer e beber justiça e servir justiça. Então isso é ofender a Deus, né? Quando a gente peca, a gente ofende. Andar segundo o curso desse mundo, irmão, é pecado. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem é que causa desobediência, irmão? Nos cristãos. É esse espírito, irmão, desse príncipe das potestades do ar. Por quê? Porque nós temos que nos encher de Deus, orando, buscando, se consagrando. Minha mãe fala isso para mim, você não para, você está aqui, daqui a pouco você está lá na congregação, você vai lá não sei para onde, daqui a pouco você viaja. Irmãos, não tem tempo de nada, é pregando, orando, é visitando, não tem pessoa que fala assim, você já tirou férias? Eu falo, irmão, não tem tempo de tirar férias. Eu não consigo tirar férias, minha férias é fazer a obra do Senhor, é comer a palavra de Deus, é comer justiça e servir justiça, porque eu sei de onde Deus me tirou, irmãos, e quem sabe de onde Deus te salvou, tem convicção de salvação, você tem que dar uma resposta, eu tenho que dar uma resposta, eu não posso fazer corpo mole, não posso fazer corpo mole. Então
pessoas que pensam assim são pessoas que foram afetadas pelas potestades, príncipe das potestades do ar. O diabo, ele quer parar a igreja, o diabo, ele quer parar o cristão, né? Ele quer parar a sua caminhada, ele quer jogar empecilho, ele quer fazer você não dar passos, não caminhar, ele quer que você dá um passo para frente e 3 passos para trás. Tem gente vivendo assim, irmão, no evangelho, não cresce, não prospera, dá um departamento, não cresce, só arruma encrenca no departamento, só arruma encrenca onde coloca, e não vai crescendo em nada, não cresce em nada, aí não entrega e não deixa aquele fazer, não faz e não deixa o outro fazer, aí fica perseguindo aquele que foi escolhido para fazer. Então, irmãos, isso aqui é viver segundo as potestades do ar. Ponto 2, a irmã Carmen, agora acertei, né? Carmen. Ponto 2, mortos e ofensas e pecados. Essa expressão, e vos vivificou. Vivificou em quem, irmãos? E vos vivificou e nos vivificou em Cristo Jesus. E aí Paulo, ele fala aqui que a salvação só é possível que mediante a graça de Deus. O que é graça, irmão? Quem pode definir para mim o que é graça? Aqui é uma sala de aula. O que é graça, Viviane? O que você entende por graça de Deus? Graça é você fazer o que Deus manda. Quem mais? Favor imerecido. Defina isso, favor imerecido. Favor imerecido, graça, né? Significado, muito mais do que isso. Quem pode? Dá um exemplo, irmão. Graça é o que, irmão? Favor imerecido, né? Você não merece, mas eu vou fazer, não é assim? Ou seja, por que a salvação ela não vem das obras humanas? Porque graça, irmãos, o que é graça? Aquilo que você não conseguia fazer, aquilo que você não conseguia realizar, aí vem Jesus e faz no teu lugar. Isso é favor imerecido. É uma pessoa que não consegue fazer o que ela quer, está tentando fazer uma coisa, não consegue, aí eu chego voluntário a ela, o que está precisando? Ele sabe o que está precisando, então eu vou lá e faço por aí. Isso é graça. Quando você dá uma cesta básica para alguém, isso é graça, porque você está resolvendo o problema de uma pessoa que ela não consegue resolver. Isso é graça. Você era incapaz, aí Jesus vai lá e fez o que você era incapaz de fazer. Isso é graça. Seu filho não consegue ir lá fazer a equação, aí você vai lá, senta com ele, você tem paciência e você ensina ele. Isso é graça. Isso é graça de Deus, irmão. O que é ensinar? Porque ninguém quer perder tempo com o ensino, irmão. Quando você ensina, isso é graça. Você está fazendo uma coisa, resolvendo, ajudando ele a resolver coisas futuras que ele não precisaria passar por sofrimento. Ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, mais tarde, ele não vai se desviar do caminho. Então o pai que não ensina o filho, desde pequeno, ele está fazendo mal para o filho dele. Está fazendo mal para o filho. Mas isso é bíblico, está lá em Provérbios. Mas na sua opinião é correto? Porque, se você for prolongar isso aí, e foi criado dentro da igreja, foi ensinado na igreja. Outro, Sansão, o pai dele ensinou desde pequenininho dentro da igreja. Sansão foi Paulo. Então, se for por... Não, mas depois a atitude de Sansão? Não. O que aconteceu com ele? Não, o que interessa... Ele pecou. O que interessa é que ele ouviu a palavra, foi ensinado, mas ele praticou, pecou. Aí no final dos dias, o que ele fez? Deus, eu sei que eu baguncei aí, mas me dá uma chance de glorificar novamente o teu nome. Ele glorificou mais a Deus na morte dele do que em vida. Entendeu? Mas eu concordo com você, mas ele não morreu. Sim. Morreu, mas a Bíblia diz que ele glorificou mais a Deus do que em morte do que na vida. A glória é para Deus, a morte dele glorificou a Deus. Isso que é importante. Você tem o dever de ensinar seu filho. É isso que a Bíblia fala: ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando ele estiver mais velho, ele não vai se desviar. Por mais que ele se desvie, que nem o filho pródigo fez, ele vai lembrar. Agora, se você não ensinar nada, a cabeça dele vai ficar assim. Aí quando ele estiver na pior
Quando ele estiver na pior, ele vai falar assim, aí vai lembrar, puxa, minha mãe me falou tanto, meu pai me ensinou tanto. Aí ele vai fazer o quê? Vai se arrepender. E se tiver uma chance, ele vai se arrepender, o que ele vai fazer? Uma pessoa que erra uma vez, ela tende a não errar de novo. Não é verdade? A pessoa que ela erra uma vez, uma coisa aqui, ó. Se ela não tiver uma oportunidade, ela precisa ter uma oportunidade, porque o homem erra uma vez só. Você erra uma vez, é igual você está aprendendo, né? Aprendendo a serrar lá, né? Você está aprendendo a serrar. Ó, você erra uma vez, 2 vezes, aí na terceira você já domina, entendeu? Então a gente vai aprendendo errando. O que eu estou dizendo é que é obrigação, a Bíblia fala isso. A Bíblia fala, educa o menino. Não importa, então eu não vou educar. Se eu pegar essa fala, eu falei, irmão, deixa eu fico correndo para tudo quanto é canto aí. A igreja não é um santuário. Ensina que ela tem que ficar correndo lá fora, que ela tem que ficar com o celular, que ela tem que ficar se entupindo de comida dentro da igreja, e é para mim cultuar. É só assim que eu cultuo, irmão. Está ensinando errado. Você tem que sentar com ele e falar assim, ó, aqui é uma casa de santidade. Você tem que aprender o que é santidade ao Senhor, porque senão você vai pecar contra Deus mais tarde. Analisar bem, tem sentido. Tem sentido sim, varão. Você está dizendo assim, ó, você está pregando uma coisa assim, ó, não invista em seus filhos que não vale a pena. Não invista nele, deixa ele. Meu pai me ensinou desde pequeno, meu pai nunca me bateu. Meu pai nunca bateu nem minha mãe. Nunca encostou a mão em mim. Porque ele falava, eu olhava para ele e já entendia, não era medo dele. Porque temer a Deus não é ter medo de Deus, é respeitar a Deus. Quem respeita a Deus não peca. Quem respeita a Deus não fala mal do irmão. Quem respeita a Deus não fica fazendo furdunço na igreja. Às vezes o pastor precisa vamos sabotar ele. O que é sabotar? A gente chega aqui meia hora para orar, eles não vêm. Fica lá dentro do carro fora da igreja lá atrás, esperando a gente se matar de orar aqui. Meia hora de oração, né? Antes de começar, porque o culto começa quando você chega na igreja. E chegou, a Bíblia fala o quê? Guarda o teu pé quando chegar na casa do Senhor teu Deus. Abaixa a cabeça, inclina-te mais a oferecer sacrifício vivo, aceitável a Deus, do que oferecer sacrifício de tolo. Aí eles ficavam lá, achando que eu não via, porque eu orava lá no púlpito, lá no altar, era 7h30 começava o culto, 15 para 7 chegava lá, montava tudo e já começava a oração, irmão. Não era esperar às 7 horas, já 15 para 7 oração, e chegava a vir o cidadão lá, sabotando, irmão. Isso é sabotadores. Aí eu olhava assim, orando, saía com o microfone, velhinha de 84 anos, irmão, lá, 7 horas lá, do joelho dobrado, clamando a Deus, 84 anos, irmão, doente, tem que levar direto para o hospital, estava lá orando, as velhinhas de 70, 80 anos, aí o cidadão lá dentro do carro, lá, esperando lá, escutando, vendo o celular, aí quando chegava 5 minutinhos para começar o culto, eles pegavam e saíam do carro e vinham. Aí não dava oportunidade, irmão. Não dá oportunidade. Aí depois ia perguntar por que não dava. Por quê? Porque vocês pararam lá na frente lá, vocês estão querendo sabotar a obra, aqui vocês não vão sabotar. Se é para estar junto, irmão, para se molhar, né? Tá na chuva, junto, vamos se molhar junto. Que história é essa? Só o dirigente que ora? Esses dias teve aí, ó, culto de ensino lá, nós orando lá já meia hora quase, as congregações chegando e o povo sentando, irmão, assim, ó. Irmão, era para dobrar o joelho e terminar 15 minutos. Era para orar, não sentaram como se fosse. Cadê? Entendeu? Atrapalha. Eu vi, eu escutava. Eu no microfone, num pau, quebrando ali, orando alto, orando com Pentecoste, orando. E você escutava conversa. Irmão, de gente lá. Não estou exortando ninguém não, eu estou falando a qualidade, a minha qualidade, o ambiente determina a qualidade do crente. Qual é a minha qualidade? A minha qualidade é uma péssima qualidade, então eu sou um péssimo obreiro. Entendeu? Então isso que você está pregando aí, não pode pregar isso aí, ó. Não ensina seu filho não, deixa ele crescer um pouquinho, quando tiver mais, tem que ensinar desde pequeno. Os judeus, eles ensinavam as crianças dos 4 aos 12 anos, a decorar a Torá. Agora pergunta se tem filho, se ele sabe um versículo de cor. Esses dias eu vi, irmãos, uma escola bíblica de férias, a professora perguntando para um filho de obreiro velho, grandão de 16 anos, quem foi o menino que derrubou o gigante? Não sabia, falou que era Josué. É uma vergonha, parece brincadeira, mas é vergonhoso, não é vergonhoso?
É vergonhoso, então eu não posso. É tipo assim, é igual que na aula passada, né? Deus não sabia que Adão ia pecar, por que ele falou para não comer das frutas lá do jardim? Ele sabia, sim, por que ele fez isso? Porque ele falou assim: ó, eu vou dar liberdade de você escolher. Eu não vou ficar no teu pé. Deus não é pegajoso. Deus não fica olhando pelo buraquinho da maçaneta, vendo o que você está fazendo de errado ou de bom. Para Ele não interessa. Ele vai te amar do mesmo jeito. Agora as suas ações importam sim. Então Deus sabia que Adão ia pecar? Sabia, porque Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Mas Deus precisava não formar um Adão tipo assim, submisso a Deus, daquela submissão. Já viu? Tem que me adorar, Adão, senão o chicote vai estralar. Me adora, vai, me adora mais, irmão. Adora mais, vai. Adora mais uma hora. Aí eu vou ver se eu vou dar essa bênção para você. Imagina se Deus fizesse isso. Pelo amor de Deus, irmão. Imagina se Deus fosse assim, irmão. Vai, me bombardeia aí com a oração. Não chegou aqui ainda, nem passou da laje. Ora mais. Não é assim, Deus não faz isso, irmão. A Bíblia diz o quê? Que quando a gente não consegue nem orar, porque a gente não tem palavra para orar, o Espírito do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, Deus sabia sim. Aí você tem que fazer é o dever seu. É o meu dever ensinar a criança no caminho que deve andar. Você tem que ensinar no caminho que deve andar. O caminho é esse. Se ele desviar, varão, Deus não vai cobrar de você. Você vai falar: Deus, eu ensinei meu filho. O Senhor viu que eu perdi noites e noites ensinando. O Senhor viu que eu perdi noite a minha esposa doente, ensinando ele a não fazer o que é errado, a seguir o caminho do Senhor. Agora a atitude, quem tem que tomar é ele, irmão. O pai não pode falar assim: eu sou advogado, você também vai ter que ser advogado. Não, você tem que falar assim: filho, eu sou advogado, agora escolha a sua profissão. Você tem que ter liberdade de você escolher. Então, você tem que fazer o bem, você tem que ensinar. Se ele fizer errado, Deus não vai cobrar você. Porque Deus vai cobrar muitos pais aí, viu? Deus vai, assim como vai cobrar muitos pastores, Deus vai cobrar, irmão. Porque aquilo que a gente tem que ensinar, a gente não ensina. Fica poupando. Não poupe seu filho, não. Não poupa ele, não. Essa geração está se desfazendo. Essa geração é a pior geração, irmão, de adolescente e de jovem. Não estão durando. A geração que está mais vivendo são da geração de 60, 70 para cá. Estão durando mais do que o jovem está nascendo com 12, 13 anos. Você vê o caso na televisão aí, ó. Saiu da igreja, se meteu com Zé Droguinha. E aí, o que aconteceu com a menina lá? Aí o pai acha bonito, né? Não, filha, pode namorar. A escolha é dela. Aí o pastor conversou com eles: ó, a situação é essa, você toca na igreja. Você é da onde? Eu sou de outra igreja. Nem do ministério está lá em outro ministério, nem sabe. Tudo bem, mas a escolha é sua. Mas o dever do pastor é fazer o quê? Orientar. O pai também chamou o camarada lá, chegou na casa para pedir a mão da filha. O pai vai falar o quê? O que você faz? Trabalha no quê? Não, eu só levanto meio-dia, não trabalho, meu pai me dá sustento. Sai fora desse casamento. Sai fora, é vagabundo, irmão. É frouxo, criado no conforto. Você acha que o pai vai dar a mão da filha que está na igreja para um camarada que brincão na orelha, cabelão, cheio de tatuagem, falando na gíria, nem crente é, diz que se converteu, entrou dentro da igreja lá só para diz que se converteu, não se converteu. Quando a gente se converte, a gente muda. Onde o pai mudar, fica lá sozinho. Por quê? Porque o pai perdeu a autoridade, né? Aí, ó, eu tinha um cabelão aqui, irmão. Eu era bombadão quando cheguei na igreja, cabelão nas costas. Quando eu aceitei o evangelho, o Espírito Santo me transformou. Eu fui lá cortar o cabelo, eu fui lá, entendeu? Eu comecei, foi o Espírito Santo trabalhando na minha vida. Porque teve um cidadão que falou assim: pode cortar esse cabelo, você agora está na igreja. O pessoal segurando ele lá, né? Um senhor, nem vou falar o nome dele aqui, que ele ainda existe. E ele me perseguiu. Eu falei assim: peraí, não, eu tinha acabado de aceitar o evangelho, Jesus entrou na minha vida, eu estava chorando, a alegria, sabe, aquele peso dos meus pecados foram tudo embora, assim, eu estava me sentindo mais culpado de nada. Aí chega o cidadão: você tem que cortar o cabelo. Meu cabelo era nas costas. Aí eu falei: peraí que eu vou cortar sua língua agora, seu miserável. E fui para cima do cara, os caras me seguraram o cara, depois foram me, entendeu? Quase que eu fui merecedor do inferno, irmão. Cara, nem foi ele que me ganhou para o evangelho, nada.
não fez um esforço, não sai do altar, não faz nada, não evangeliza. Aí os jovens foram lá, me cataram, me levaram lá para o altar, aceitei o evangelho, Jesus entrou na minha vida e o cidadão quase me matou, irmão. Hoje ele é meu amigo, porque eu entendi, eu falei, eu perdoo o que você fez. Ele era um cidadão que chegava na tua casa assim, se tivesse uma TV lá, ele sentava de lado, a TV desligada. Olha o nível de santidade do homem, santidade. A TV desligada, ele sentava de lado, mas não olhe para essa coisa, essa imagem da besta. Aí hoje vai na casa dele lá, irmão. Vai lá na casa dele lá, tem televisão. Ele passou por um processo de disciplina agora, porque o cara com uns quase 70 anos traiu a mulher dele. Ficou de banco, irmão. Ué, não era tão santarrão? Fica cobrando, já viu esse pessoal cobrando? Tem que ser assim, tem que ser assim. São os mais pecadores, esconde pecado, irmão. Só estão jogando coluna de fumaça. Então, Paulo aqui está tratando sobre essas questões aqui, né? É a interpretação disso aqui, né, que ele ensinou. Depois ele vai passar aqui no ponto 2 aqui, para a gente correr aqui, soteriologias inadequadas na antiguidade. O que é soteriologia? É um ramo da teologia. O que é a soteriologia? É a doutrina ou estudo que... É a doutrina que estuda o quê? A salvar. Então, marca aí, ó. Soteriologia é a doutrina que estuda a salvação. Aí na antiguidade tinha essas soteriologias. Quais são as soteriologias da antiguidade? Por exemplo, os reencarnacionistas. Quem sabe quem são os reencarnacionistas? Religião que acredita na reencarnação. Fala uma aí para mim. Espiritismo. Quem mais? Que fala de reencarnar. Que o homem ele não morre, ele não vai para o inferno, que ele morre aqui e depois ele reencarna em outra pessoa para ele tentar evoluir, para ter uma evolução. Ele vai reencarnando, há necessidade de reencarnar várias vezes. Tem mais religiões, qual que é? Budismo, quem mais? Hinduísmo, né? O hinduísmo, quem? Como? Eles também acreditam? Ó, os Hare Krishna, kardecismo, né? E entre outros, muitos outros que são adeptos a doutrinas da reencarnação. O que é essa soteriologia antiga aqui? Eles ensinam, né? Que é a soteriologia, a doutrina da salvação segundo a visão dos reencarnacionistas. Eles acreditam o seguinte, que o homem ele só é salvo quando ele passa por processos de reencarnação. Por exemplo, ele nasceu aqui, fez um monte de bobagem, daí ele morreu. Aí ele vai, como ele fez tanta bobagem aqui, ele precisa compensar. Daí ele vai nascer em outro corpo, né? Se ele era homem aqui, ele vai nascer uma mulher. Aí depois ele vai nascer, se ele não conseguiu evoluir, aí ele morre de novo, daí ele nasce outra pessoa. Imagine se fosse assim, irmão. O que Jesus disse? Ao homem está o quê? Ao homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Então isso aí já desbanca todas essas doutrinas, essa soteriologia da antiguidade, né, que os reencarnacionistas eles acreditavam. Aí tinha também os galacionistas, né? Quem são os galacionistas? Paulo ele cita, são os da Galácia. Eram crentes lá da Galácia, tá? Nasceram, porque eu disse aqui nas lições passadas que uma pessoa herege, ela não vem herege lá de fora aqui para combater a doutrina de Deus com a heresia dele, para afrontar a doutrina do Evangelho com as doutrinas dele. O herege nasce no nosso meio. Quem são os hereges? Pessoas que você está ensinando e não concorda que você está ensinando. Você está ensinando a Bíblia. Por isso que a Bíblia fala que você tem que examinar as Escrituras. O que eu estou falando aqui, você tem que examinar a Escritura. O pregador que está lá pregando, se ele estiver falando uma coisa que estiver fora, você está examinando. Opa, está fora. Se estiver fora, você tem que chamar na xixa. Irmão, vai estudar mais, está falando bobagem. Agora, uma pessoa que você está ensinando a doutrina do Evangelho, porque Paulo diz que nós
divergimos em muitos assuntos, é normal divergir. Você acredita no político seu, eu acredito na política daqueles que fazem política, que eu sou adepto à política dele, porque é uma política próxima do Evangelho. Os caras não votam em gente que aborta, né? O aborto não é de Deus abortar, né? O aborto não é de Deus. Se Maria, por exemplo, abortasse Jesus, os vizinhos iam falar: por que ela foi para o deserto? Por que ela teve que ir para o deserto quando ela ficou grávida de Jesus? Para os vizinhos não falar: ó, ela é virgem, já antes de casar, já fornicou antes de casar aí, ó. Então, para evitar o falatório, Deus mandou Maria lá para o Egito. Quando ele nasce, ele vem do Egito, ele nasce, né, um recenseamento que teve, ele nasce. Jesus, Deus preservou ele. Então, nós temos que... E se Maria abortasse Jesus, nós não teríamos o salvar? Então, por que Deus é contra o aborto? Ah, mas tem casos e casos, né? De estupro, essas coisas aí, né? Aí você fala assim: mas e as filhas de Ló? Quando a mulher de Ló morreu, Ló foi lá, né? Dormiu lá, as filhas dele embebedou ele e dormiu com ele para suscitar descendência. Como é que fica essa situação? Então há casos e casos que tem que ser averiguado com cuidado. Então aqui os Gálatas, aqui os galacionistas, né? Chamados de galacionistas, eram crentes da Galácia, onde Paulo plantou igreja. Esses crentes não concordavam com a doutrina. Eu disse aqui, divergir, a gente diverge, irmão. Você manda na sua casa, eu não posso chegar na tua casa lá e falar assim: ó, você tem que fazer assim, mano. Não, eu não tenho esse direito, é a sua política. Então, e nesses pensamentos a gente diverge, pode ter divergência. Eu tenho uma forma de viver, você tem uma forma de viver do seu jeito. Agora, a única vez que a gente não pode divergir é na doutrina da palavra. Por exemplo, a Bíblia fala que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Isso aqui é uma doutrina, irmãos, que é uma doutrina que a gente aprendeu e foi fato verídico. Aí tem quem fala assim: ah, mas eu não creio assim. Ué, então o que você está fazendo na igreja então? Você não crê? Eu não creio que o homem vai ser salvo, então o que você está fazendo aqui? Eu não creio. Mas então o que é isso? Essa divergência não pode haver na doutrina. A doutrina está estabelecida. Então é isso que Paulo está dizendo. Aí se levantou lá na igreja da Galácia esses homens que discordavam da pregação, da doutrina de Paulo. Aí eles deturparam a doutrina e criaram suas próprias doutrinas. Então o herege, ele nasce no nosso meio. Pessoas discordando, né? Discordam da palavra. Aí tinha os gnósticos também, né? Que no campo soteriológico, eles apregoavam uma visão dualista. Que visão dualista é essa? Que visão dualista é essa, né? Eles pregavam o seguinte: que o universo é composto do reino das trevas e o reino da luz. Era isso que eles pregavam. E esses dois reinos, eles lutam pelo domínio, né? As trevas lutam pelo domínio da luz, a luz luta pelo domínio da treva, de modo que o ser humano, para ser salvo, segundo eles, precisa estar liberto da prisão do mundo, irmão. Aí vira uma salada essa soteriologia. Aí, para a gente encerrar, eles criam aqui nessa soteriologia antiga, né? Eles criam aqui que essa libertação que os homens teriam como salvação se daria pelo meio místico, e não é isso que a gente crê, pelo misticismo. Aí vem o terceiro e último aqui: as soteriologias inadequadas hoje. Essa soteriologia que eu disse aqui eram inadequadas na antiguidade, e também nós temos soteriologias, doutrina da salvação, inadequada nos dias de hoje, né? Por exemplo, o islamismo, a soteriologia deles é diferente da soteriologia do cristão. Porque o que é a soteriologia? A salvação. O que os islâmicos eles creem, irmãos? Eles dizem o seguinte: que você tem que dar a sua vida aí, porque lá no paraíso tem 10 virgens ou 12? 10 virgens lá esperando você. Aí o cara assassina um monte de gente, e a causa deles é assassinar os judeus. Então quanto mais judeus ele assassinou, foi morto, ou colocou um cinturão de bomba lá, foi lá no prédio lá dos judeus, explodiu, morreu. Segundo o Maomé, quem faz isso vai herdar a salvação.
vai herdar o paraíso, e no paraíso tem 10 virgens ou 12? 10 virgens esperando, imagina, irmão. Aí eu penso assim, é tão incoerente, esses caras são tão incoerentes, e eles não pensam, né? Se tem só 10 virgens, como é que pode uma nação inteira, irmão, de mais de milhões de homens? 10 virgens não vai dar nem pro... Não tem, irmão, não existe isso, imagina. 10 virgens para cada um, olha que pensamento carnal, irmão. Então eles creem que o homem é salvo se eles dão a sua vida por essa causa, que a causa deles é aniquilar os judeus. Aí depois tem as testemunhas de Jeová, aí sim, irmão, testemunha de Jeová, né? A salvação, eles dizem que a salvação não está em Cristo. Os testemunhos de Jeová, eles pregam isso, mas na organização religiosa, ou seja, você tem que cumprir o rito religioso para você ser salvo. Agora adianta, irmão, cumprir o rito, adianta cumprir rito religioso? Tem gente aqui que cumpre rito religioso, não falta culto, cumpre o rito religioso, mas o coração dele não se converteu. Agora adianta cumprir o rito religioso? Aquilo que eu disse, a religião, ela não trata o pecado do homem, só passa um verniz, só esconde. O evangelho trata os nossos pecados. Lembra quando Zaqueu, ele chegou lá, Jesus falou, desce daí da figueira, e eu quero pousar na tua casa. Aí Jesus pediu para ele dar alguma coisa para ele, devolve o que você catou aí. Jesus falou alguma coisa assim? Não, ele voluntariamente fez isso, não foi? Ó Senhor, eu quero devolver, se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Aí Jesus disse, aí veio salvação, não precisou ninguém forçar ele a... Ele mesmo voluntariamente devolveu aquilo que não lhe pertencia. Isso é salvação, ele se converteu, isso é conversão. Então os testemunhos de Jeová, eles creem que a salvação se dá se você cumprir rito religioso. É que nem o irmão falou ali, né? Filho de pastor não é pastorzinho. Eu não, filho de pastor, meu pai já ora, eu não vou orar, estou livre, estou liberto, estou salvo, porque meu pai ora. Vai nessa, não ora não para você ver. Não ora não, lembra Jó? Ele orava pelos seus filhos, né? Ele orava e oferecia sacrifício a Deus, e dizia na oração dele, ó Deus, eu vou sacrificar a Deus aqui, porque meus filhos pecaram contra ti, e vou oferecer sacrifício antecipadamente, vai que eles no futuro pequem. Olha o rigor de espírito de Jó. Ele oferecia sacrifício pelo pecado da sua família, e oferecia antecipado sacrifício, dizendo, eles não pecaram, mas se eles porventura vier pecar, já estou oferecendo. Olha que rigor esse homem. Aí adiantou alguma coisa? O que aconteceu? O fogo caiu do céu, foi lá dentro, matou todos os filhos dele. Adiantou rigor religioso, sem conversão no coração? Então a religião, ela não trata os nossos pecados, ela passa um pincel em cima, coloca uma roupinha lá no pé, até o pé, né? Só quando vem para a igreja, porque na sociedade anda que nem, sabe? Aí não se converteu. Aí você fala assim, uma pessoa falou para mim, pastor, mas roupa não define caráter de ninguém. Eu falei assim, sim, mas o seu caráter define o que você vai usar. A roupa não define caráter, mas o caráter define o que você vai usar. Você sabe quando você está usando uma roupa que não está, né? É difícil, né? Você entra em algumas igrejas, irmão, pelo amor de Deus. Já tive igreja, fui pregar numa igreja lá, a igreja inteirinha preta, irmão, chão preto, teto, tudo preto, uns biquinhos de luz assim. Aí na hora que eu fui ler a palavra, irmão, vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios. Ninguém tinha Bíblia. Por quê? Porque o camarada colocou lá no telão lá, e os caras, já tem o telão, para que eu vou? Não sacrifica, isso é sacrifício, irmão. Isso é falta de respeito, irmão. Irmãos, Deus abençoe aí todos, em nome de Jesus. Lições Bíblicas Adultos. Lição 11. A salvação não é obra humana.